Olá, amigos! Bom dia! Vamos fazer a prece? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje, Senhor, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Senhor Jesus, nosso mestre, nosso amigo, muito obrigado por mais essa manhã, por mais esse dia que está iniciando, que é uma oportunidade de nos esforçarmos um pouco mais para sermos um pouquinho melhor do que nós fomos ontem. Muito obrigado, Senhor, por podermos estar aqui realizando a nossa tarefa junto à Escola de Moral Cristã do Centro Espírita Meimei. Pedimos que abençoe esse nosso momento, abençoe a nossa compreensão, as nossas reflexões. Esteja conosco, Senhor, no dia a dia, quando chegar a hora de praticarmos aquilo que temos tentado aprender. Queremos agradecer pela Casa de Meimei, que sempre nos acolhe e sempre nos proporciona muitas oportunidades de estudo e de trabalho. Pedimos também que abençoe a cada lar, cada amigo que está junto de nós nesse momento, ligado pelos laços do pensamento e pelos laços do coração. Que abençoe, Senhor, a todos que se reúnem também com o propósito do bem. Pedimos também pela nossa cidade de Franca, pelo nosso Brasil. E assim nós iniciamos o nosso encontro de hoje. Muito obrigado por tudo, assim seja. Então hoje nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22º, Não separeis o que Deus juntou. É um trechinho pequeno do item número 3. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos cônjuges se lhes transmitisse aos filhos e que fossem os dois, e não somente um, a amá-los e cuidar deles e fazê-los progredir. Então hoje a gente vai ficar só com esse trechinho, né? Um trecho pequeno, mas é um trecho muito bonito que fala do casamento, né? Do matrimônio que temos aqui na Terra. Aqui está explicando, né, que o casamento não pode ser só a união do corpo, né? A união da carne. A gente vê também exemplos aí de casamentos por interesses. O casamento verdadeiro é quando se unem as almas, né? Quando os dois que estão se unindo vão conquistando aquela afinidade, aquele entrosamento, né? Aquela comunhão mesmo, né? Então esse se torna o verdadeiro casamento. E aí essa parceria que aqui no Evangelho cita, né, que é na educação dos filhos, mas essa parceria se estende para tudo, né, para todas as áreas da vida. E nós escolhemos esse trecho porque no livro Os Mensageiros, né, que nós estamos estudando, tem um exemplo muito interessante de casamento, mas lá no plano espiritual.
muito interessante. E para a gente chegar lá, né, nesse ponto da história, que acredito que é o de maior interesse no trecho que a gente está tratando hoje, a gente vai dar continuidade na história. Então, como nosso amigo José Luiz estava contando, a família Bacelar estava fazendo uma visita ali no posto de socorro. E aí chegou um determinado momento que os pais, né, o senhor e a senhora Bacelar, foram tratar de alguns assuntos mais particulares, né, de resolver alguns problemas com Alfredo e Aniceto. E então Alfredo, que era ali o anfitrião, né, do posto de socorro, apresentou um pouco mais, uma forma um pouco mais próxima, né, André Luiz e Vicente, para as duas filhas do casal Bacelar, que eram Cecília e Aldonina. E então eles ficaram ali, né, conversando os quatro, enquanto os outros foram tratar desses assuntos. E aí elas começaram a falar, né, que a Cecília começou a falar que elas trabalhavam lá no outro posto de socorro, onde eles residiam, e que ela estava esperando para o ano seguinte a oportunidade de fazer uma visita na colônia Nosso Lar. Seria como se fosse um prêmio pelo trabalho, né? Por um longo período de assiduidade, ela teria essa oportunidade de fazer uma visita em Nosso Lar. Aí o Vicente falou: nossa, mas para visitar Nosso Lar é preciso tanto. Ela falou assim: é sim, meu amigo. Talvez você não esteja ainda consciente de quanto Deus foi bom para você, te colocando na sua posição, um morador da cidade de Nosso Lar. E aí ela estava explicando, né, que aonde elas moram, o trabalho tem que ser mais intenso, porque eles estão ali em postos de socorro que ficam dentro do umbral. Então é mais, né, eles são mais assediados às vezes, né, pelos espíritos que ainda são ligados ao mal. Então a tarefa de vigilância é mais intensa. Mas aí André Luiz falou, né, falou assim: eu trabalhei um pouco, um período até longo, nas câmaras de retificação, e lá a gente tem também muitos doentes, muitos desequilibrados. E aí a moça continuou explicando, falou assim, só que lá vocês estão trabalhando com pessoas que já estão mais preparados um pouco, né, para atingirem um estágio melhor. Muitas vezes eles já sofrem com arrependimento, muitas vezes eles já têm a intenção de melhorar. Agora nós não. Lá onde a gente vive, onde a gente trabalha, muitas vezes a gente não trabalha com enfermos, a gente trabalha com obsessores. A gente trabalha com doentes que não tem nem consciência da enfermidade que carregam. E aí André Luiz e Vicente compreenderam, né, como que a cidade de Nosso Lar era uma bênção, eles poderem ser moradores de lá. E aí a Aldonina, que era a outra moça, comentou, falou assim: nossa família às vezes visita Nosso Lar, porque eu tenho uma irmã que se casou e mudou para lá. E aí eles acharam muito interessante, né? Mais particularmente André Luiz, porque Vicente já conhecia essa realidade. E ele até comentou, Vicente, falou assim: nossa, o casamento no plano espiritual, né? Que coisa linda, que coisa sublime. E aí ela falou: sim, né? Se o casamento é uma das coisas mais bonitas que se tem na Terra, ele não estaria também aqui no plano espiritual? E aí Vicente falou: é verdade, né? E como são felizes os que se casam aqui no plano espiritual.
Aí a Cecília, né, comentou também, falou assim, é verdade, mas para atingir essa aventura, né, de poder se casar no plano espiritual, é preciso ter amado na terra. E aí é desse jeito que o Evangelho falou. É amado de verdade, né? É amado com a alma, com o coração. É ter construído na terra essa ligação verdadeira que vai se estender também com certeza para o plano espiritual. E Vicente, curioso, né? Talvez demonstrando até interesses particulares, né? Que ele não chegou a comentar, ele pediu para elas comentarem um pouco mais a respeito dessa irmã que se casou e mudou para nosso lar. Aí André Luiz falou assim, então, você está trabalhando para conseguir o prêmio de visitar a cidade de nosso lar e a sua irmã, Isaura, já se casou e mudou para lá, né? Explica melhor para a gente como é que funcionou, como é que foi esse casamento. Aí elas explicaram, falaram assim, é sim, mas não pensem que o casamento se deu sem nenhuma preparação, sem exigências, porque Isaura, ela era um espírito já bom, né? Um espírito já trabalhador, mas a condição do noivo era melhor. O noivo era morador do nosso lar. E ela não poderia ir atrás dele, mas ele, com a permissão dos dirigentes de nosso lar, dos administradores, ele poderia buscá-la. E aí ele fez isso, né? Fez a solicitação, e aí o chefe de serviço delas, lá no posto de socorro, um dos chefes conversou com Isaura, e ele explicou que ele não ia oferecer nenhum embargo para aquela união, mas na posição que ele estava, cabia a ele recomendar que ela se preparasse, porque no casamento espiritual a gente prepara o enxoval dos sentimentos, diferente um pouco, né, do enxoval que a gente prepara aqui na Terra. Aqui a gente também precisa preparar esse enxoval dos sentimentos, mas a maioria das pessoas que estão se casando talvez se preocupam muito mais com o enxoval material, né? Com os móveis, com a casa, que também é muito gostoso. Eu já passei por isso, né? É muito gostoso a gente ir ver, né, o sofá, o colchão, a geladeira que a gente vai querer, a gente convidar as pessoas para o nosso casamento, a gente comprar um cobertor gostoso. Isso é muito bom, mas é muito importante também a gente preparar o enxoval dos sentimentos. E esse benfeitor, ele recomendou que Isaura se preparasse por 6 anos trabalhando lá nesse posto de socorro que elas moravam, Campo da Paz. E a gente analisa, né, a preparação dela seria 6 anos, né, não é pouco tempo. Então, Isaura, que era assim já uma mulher ponderada, decidiu acatar essa solicitação, trabalhou por esses 6 anos, afinando, né, os seus sentimentos, e depois disso teve o casamento e ela se mudou para o nosso lar. Então, no meu ponto de vista, né, essa é uma história muito bonita, né, um casamento no plano espiritual. Então a gente fica pensando, né, como é que será que é quando a gente estiver de lá. E aí eles continuaram conversando, né? As meninas explicaram que elas tinham muitos trabalhos, às vezes elas vinham até a crosta terrestre, né, para trabalharem com crianças que reencarnavam partidas de lá de onde elas moravam. O posto de socorro delas preparava mais ou menos umas 20 encarnações diárias. Então, elas tinham trabalho junto a essas crianças. E a gente pensa que são
tipo os anjos da guarda, né? Talvez não é o anjo da guarda específico daquela criança, mas elas vinham desempenhar uma tarefa junto dessas crianças para auxiliar no desenvolvimento nos primeiros anos de vida. Aqui ela cita que até os 7 anos elas faziam esse trabalho. E aí elas explicaram também que por lá onde elas residem, né, ter essas condições, né, esse trabalho mais exigente, mais sacrificial, que exige mais delas, elas também têm certos méritos que são muito grandes. E elas disseram que tudo que elas pedem com fundamentos legítimos nunca fica sem ser atendido. E quando às vezes demora, espíritos mais nobres proporcionam para elas explicações que não deixam, né, que elas fiquem naquela angústia pela resposta. E dessa maneira, o ambiente, né, do grupo é muito coeso, é um grupo muito consistente. E a Eudonina contou também que já havia ido visitar a irmã que morava em nosso lar. E aí ela ficou maravilhada. Ela ficou em nosso lar 15 dias, 2 semanas. E ela disse que queria ter ficado muito mais para conhecer mais coisas, né? Ela conheceu o campo da música, o bosque das águas, os departamentos da cidade, né, que ela diz que se assemelham a verdadeiras universidades, mas ela queria participar de mais, né, e esperava quando tivesse a oportunidade de ir de novo. E aí o André Luiz fez mais uma pergunta, né, falou assim: nossa, mas lá onde vocês moram não tem nada disso? Aí elas não querendo demonstrar, né, que também estavam felizes aonde elas moravam, elas explicaram que sim, lá tem a vida social, lá tem alguns lugares de refazimento, lugares gostosos, mas aonde elas moram não tem nem o Ministério da Elevação e nem o da União Divina. Olha só que interessante. E aí eles não conseguem receber influência de mais alto com tanta frequência e com tanta facilidade como em nosso lar. Então é um lugar, sim, né, de serviço um pouco mais exigente. E aí eles continuaram a conversa e o que a gente tinha preparado para hoje vai ficando por aqui. Espero que todos tenham gostado, né, desse pouquinho de esclarecimento a respeito do casamento no plano espiritual, um pouquinho mais a respeito de um posto de socorro situado no umbral. Eu achei muito esclarecedor, gostoso, né, estudar esses 2 capítulos. E a gente agradece a atenção de todos. Desejo aí uma ótima semana, um ótimo domingo. E logo, logo a gente está de novo junto aqui, né, comentando um pouquinho mais. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.